A gente poder ouvir um pouco o testemunho deles, né? É uma coisa breve, mas ouvir o que Deus fez ali através da vida deles nesse tempo de missão. Eu acho que isso mostra para nós também o que Deus está fazendo através desses jovens. Às vezes a gente fica olhando, né? A gente olha para os jovens que tem problema, né? Nossa, aquele jovem tem problema. A gente não olha para aquilo que Deus está usando, aquilo que Deus está fazendo, né? Mas Deus está usando muitos jovens tementes a Deus, têm se levantado e têm sido instrumento nas mãos do Senhor. Queria que vocês viessem aqui. Venham vocês também, só para o pessoal conhecer, né? Já sabemos que vocês não vão falar. Amém? Aí vocês se apresentam para os irmãos conhecerem e possam testemunhar, tá? Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu me chamo Pedro, eu sou de Cascavel, no Paraná. Oi, gente, eu sou Ana Telândia, lá da Bahia. Sou Bianca, de Salvador, Bahia. Oi, gente, eu sou Luiz, eu sou de Ilhota, Santa Catarina. E eu sou Jadai, de Peru. É um prazer muito grande para mim poder estar novamente aqui com vocês. Me alegra muito poder ver aquilo que o Senhor está fazendo em diferentes lugares do Brasil. E contando um pouquinho da experiência em Parnaíba. Não foi a primeira vez que eu fui para Parnaíba. Na realidade foi a terceira vez. Então eu já conhecia um pouco da realidade dos irmãos lá, já conhecia alguns irmãos lá. Irmãos muito queridos, irmãos muito hospitaleiros que nos receberam, que nós fomos em 5 para lá, não fomos exatamente nós 5 aqui para lá, mas nos receberam com muita hospitalidade, muito carinho, realmente nos acolheram no meio deles. E contando um pouco das experiências, aquilo que a gente mais pôde estar abençoando os irmãos lá foi visitando de casa em casa os irmãos. Eu não consigo descrever com detalhes assim quão bom foi a experiência de visitar os irmãos de casa em casa, de realmente chegar, conversar com os irmãos, ouvir um pouquinho da realidade deles. E Jesus fala na palavra lá em Lucas 10, onde quer que fores, comam da comida que lhes for oferecida. E a gente tem aprendido nos seguidores que comer da comida que nos é oferecida não é simplesmente comer aquilo que os irmãos estão nos oferecendo, mas é experimentar da realidade que os irmãos estão vivendo. E a gente pode estar experimentando um pouquinho da realidade dos irmãos lá de Parnaíba. Irmãos que vários deles têm problemas de família, problemas na figura do pai. Algumas mulheres lá são mães solteiras, criam 2, 3 filhos sem o pai ausente. E algo que a gente percebe é que as famílias que estão se formando agora lá em Parnaíba, a gente percebe a mão do Senhor, percebe homens que o Senhor tem levantado, homens que o Senhor tem fortalecido para os filhos que agora são pequenos, eles terem a figura do pai. E isso alegra muito meu coração. A igreja lá em Parnaíba é uma igreja muito abençoada, é uma igreja muito unida. Eu pude perceber nas vezes que eu fui para lá. É uma igreja que realmente é unida. Não é uma igreja que tem um irmão lá, um irmão cá, não. Eles são realmente um em Cristo. Estão sempre querendo estar juntos, estão sempre querendo ouvir da palavra, estão sempre querendo aprender. Eu pude estar ministrando algumas oportunidades para os irmãos lá e eu pude perceber como esses irmãos eles amam a palavra, como eles desejam aprender daquilo que o Senhor quer ensinar para eles. E me alegra muito estar com os irmãos lá em Parnaíba, porque eu vejo o Senhor transformando a vida deles, vejo como o Senhor tem usado a vida deles em coisas simples, seja na hospitalidade, seja em orar por nós seguidores, trazer palavras do Senhor para nossas vidas. Realmente foi uma benção esse tempo lá em Parnaíba. A gente pôde estar reunido com a congregação lá do pastor Osley, que está ali, é um irmão muito querido para mim. Nós pudemos visitar os irmãos, pudemos fazer um evangelismo lá no aeroporto de Parnaíba, foi um tempo muito precioso. Pudemos estar reunidos com jovens de uma outra congregação lá de Parnaíba, também foi muito bom. E contando um pouquinho, o Senhor falou muito nesses dias, tanto pela vida dos irmãos, quanto
pelo testemunho deles, e nós também podemos estar abençoando esses irmãos. E algo que eu tenho a falar sobre Parnaíba é que Parnaíba é uma cidade abençoada pelo Senhor. E eu sou muito grato a Deus por poder conhecer esses irmãos, poder conviver com esses irmãos. E é isso, Parnaíba não é uma realidade às vezes um pouco complicada por causa de ser mais para o Nordeste. Alguns irmãos não têm tantas condições, mas com tudo que eles têm, eles nos serviram. A gente foi em casas diferentes, de realidades diferentes, e todas as casas que a gente foi, nós fomos muito bem recebidos, muito bem recebidos, tanto nas casas que a gente dormiu, quanto nas casas que a gente só visitou. A gente foi muito bem recebido. Nós pudemos perceber como aqueles irmãos nos amavam nesse tempo. E eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito em Parnaíba. E foi uma experiência muito boa para mim de poder rever esses irmãos. E por mais que tenha sido a terceira vez que eu fui para Parnaíba, o Senhor continuou me surpreendendo com aqueles irmãos, com aquilo que o Senhor tem feito naquela realidade. E como nosso irmão estava dando testemunho, nós somos uma igreja. E eu pude estar percebendo isso pela que nós somos um só corpo. Eu, com irmãos de tão longe, pude estar percebendo a mão do Senhor ali, pude estar percebendo aquilo que o Senhor está fazendo lá. E eu gostaria de estar fazendo um pedido para vocês: orem por Parnaíba, orem para o Senhor estar levantando tanto obreiros quanto pessoas para realmente serem homens firmes lá em Parnaíba, tanto homens como mulheres que sejam firmes na palavra, que defendam o Senhor, que não sejam frouxos, mas sejam firmes lá. Eu peço que orem para que o Senhor envie mais dispenseiros para Parnaíba. Eu fui para Carnalbeira, foi um tempo de muito confronto, assim, porque é uma realidade totalmente diferente do que eu estou acostumada. Realmente a gente vê que Jesus viu Carnalbeira, porque é muito longe, muito afastado. E a gente pôde ouvir um pouco da história de Carnalbeira, e a gente viu que Carnalbeira, no início, logo quando eles começaram a frequentar, tinha poucos... a porcentagem de evangélicos, de pessoas que conheciam, falavam que eram cristãs, era tipo 3%, pouquíssima. Então a gente vê como isso já aumentou, como o evangelho tem chegado, como o Senhor tem libertado aquele povo. Porque eu não sei se vocês conhecem um pouco da realidade de Carnalbeira, mas o diabo brinca muito com eles, né? Nas aldeias ali, em todo lugar. Antes o pessoal falava que a opressão lá era muito grande. E hoje, a primeira vez que eu fui lá, foi agora, eu pude ver que é um lugar que realmente tinha a paz do Senhor, que o Senhor entrou ali, que o evangelho do reino chegou. E isso é muito lindo de ver, esse testemunho de Carnalbeira. E a gente teve algumas experiências muito legais, porque a gente entrou na semana deles, a gente viveu a rotina deles. Foi muito legal de ter com muitas comunhões com os irmãos. A gente, todas as noites a gente estava lá jogando vôlei, tendo esse tempo que era muito bom, edificante, mas também tivemos o contato com as aldeias, que é o ponto que mais precisa de oração, pessoas que realmente precisam reconhecer o Senhor na vida deles, porque eles ainda o diabo ainda brinca muito com eles, né? E a gente orava pelas pessoas, perguntava sobre sintomas, enfermidade mesmo, se eles estavam com dor de cabeça, se eles tinham dores na coluna, e todos falavam que tinham, e assim, sem motivo aparente, né? Não sabia qual a razão daquelas dores, ou de pesadelos noturnos, ou de vontade de morrer mesmo, de suicídio. Tinha todas essas questões assim, que com certeza era o diabo controlando a vida deles. Até as pessoas que já tinham que tinham Jesus no coração, que receberam o evangelho, mesmo assim ainda era muito controlada. Então a gente teve um tempo lá de oração, de libertação mesmo, e a gente pôde ver muitos milagres. A gente orou por pessoas que estavam com dores na coluna, na cabeça, e foram libertas, que foram realmente cessadas naquele momento. Então a gente pôde ver muito o mover do Espírito Santo naqueles lugares, e eu peço que vocês orem por ali, porque as pessoas precisam ter revelação de quem é Jesus. As pessoas precisam ter... que eles venham receber o evangelho, porque é muito difícil para eles. Eles têm uma realidade totalmente diferente. Eles não conseguem entender muito bem. Então a linguagem tem que ser muito simplificada para eles. Mas a gente fez isso. A gente, através das coreografias, das peças, a gente pôde realmente espalhar o evangelho do reino
E eu acho que realmente minou ali. Minou e Deus vai fazer uma grande obra, eu creio. Então, foi um tempo que a gente pôde realmente ver que o Senhor tem ministrado grandes coisas. E eu espero, quando voltar para lá, já ver frutos, como as pessoas já viram, né? Desse passado. Teve um JDM lá há um tempo atrás e já está totalmente diferente porque o Jesus entrou ali. E outra coisa que eu quero que vocês orem, e a gente já tem orado, que é por trabalhadores. Não sei se vocês conhecem Zé Pereira e a Miriam, e a filha do Zé Pereira, que é a Ju, e o seu marido Lucas. Eles trabalham ali, a demanda é muito grande, eles precisam de trabalhadores. Então roguem por trabalhadores, porque o Senhor quer fazer uma grande coisa, já tem feito grandes coisas, mas quer fazer coisas maiores, e eu tenho percebido que eles podem estar um pouco sobrecarregados com isso, então precisam de pessoas para trabalhar ali. Acho que talvez poucos tenham ouvido sobre Ilhota, a gente nunca tinha ouvido antes do Luiz lá nos Seguidores. Mas o Vasni, que é pastor em Blumenau, vem investindo naquela cidade já há quase 20 anos, né? E aí um casal se converteu há mais ou menos ali 17 anos atrás. E depois disso ninguém se convertia. E eles falaram que Deus deu uma palavra para eles, aquela palavra do gadareno que foi liberto e que voltou para sua cidade, para sua família. E Deus falou isso para eles, que era para eles esperarem por essa pessoa, que essa pessoa ganharia muitas outras. E eles fizeram isso, e há 2 anos atrás, o Jonathan, que é o discipulador do Luiz, se converteu, foi liberto pelo Senhor da bebida. Ele disse que ele bebia muito, mas que passou a literalmente ser muito amargo na boca dele, ele não consegue mais colocar nada de álcool na boca dele. E ele é um evangelista. Então ali ele começou, o Senhor deu uma direção para ele, com aquele material de casas de paz. E eles começaram no fim de 2022 ou 23? Há uns 2 anos atrás. Eles começaram com 8 casais, amigos deles. Então todos os dias à noite eles tinham famílias com quem eles aplicavam esse material das casas de paz. Todos os 8 se converteram e dentro desses 2 anos a congregação hoje tem quase 100 pessoas. Então é literalmente um avivamento. E começou nesse ambiente, né, nas casas. O pai do Jonathan e também o pastor que está lá hoje, que era um irmão de Blumenau, o Zeca, eles são donos de uma fábrica de roupa infantil. Eles alugaram uma casa, que eles chamam lá de casa de paz também, para que os irmãos que não pudessem aplicar o material na sua casa com amigos e vizinhos pudessem ir para esse lugar. Também é um lugar onde eles começaram a se reunir. E aí, quando a gente chegou na sexta-feira à noite, eles já marcaram alguma coisa lá. A gente perguntou, o Tony perguntou assim: e é com mulheres, com homens, com crianças? Pessoal, é com mulheres, com homens, com crianças, com jovens, com todo mundo. E foi muito precioso, assim, ver a igreja literalmente, absolutamente orgânica. Porque a gente não soube dizer quando a reunião acabou. Falaram pra gente: vamos comer lá fora, rápido. E tinha ainda todo mundo louvando lá dentro, assim, algumas pessoas lá dentro, outras pessoas lá fora. E veio naquele momento um temor muito grande no nosso coração, porque a gente falou: Deus, a gente não quer atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo aqui. E no dia seguinte o Senhor nos trouxe uma palavra muito certeira daquilo que a gente também já tinha ouvido nos seguidores, que a gente não pode ajudar o Senhor, então a gente também não pode atrapalhar. Aquilo que já estava no nosso coração foi reforçado, que a gente, Salvador é Jesus, né? A gente vai preparar o caminho e encontrar as pessoas. Então é uma cidade que claramente não precisa que a gente faça muitos evangelismos. A gente foi muito pra... E aí era uma coisa que a gente tinha também, como pastorear os irmãos em uma semana, 10 dias. Enfim. E por isso a gente foi com muito temor, assim, muita alegria também de poder ver aquilo que Deus está fazendo ali. E a gente percebeu que cada casa que a gente ia, cada lugar que a gente visitava, eram pessoas que o Senhor já tinha preparado o caminho para Ele mesmo, o Senhor já pretendia encontrar, e a gente só ia lá para fazer aquilo que Deus queria fazer e já estava fazendo de qualquer forma. Então a gente estava fazendo e estava muito grato por fazer, mas a sensação era mais de que a gente estava assistindo de camarote, assim, da sala VIP, aquilo que Deus estava fazendo, do que a gente estava fazendo alguma coisa. Foi um tempo de muita alegria. A gente pôde servir aos irmãos, conhecer as dificuldades deles também. Mas eu quero pedir para que vocês continuem também orando por Ilhota. Teve um batismo quando a gente chegou,
E aí uma casa que a gente foi, Tony falou pra gente, hoje vocês vão sozinhos, foi o único dia que a gente foi sozinho. E aí ele, então, provavelmente tem demônio, e a gente, Jesus, socorro. Mas era mais opressão, assim, a gente orou, assim, uns 25 minutos. Muito. E a pessoa que dizia que... Ele dizia que queria se batizar, mas que todas as vezes tinha alguma coisa que dizia pra ele, não, você não vai. E ele não conseguia. E naquele dia, aquele homem foi batizado. E a gente acredita que aquela família foi restaurada. E a gente saiu de lá, já ia ter outro batismo. Então é uma coisa muito linda de se ver, né? Deus tem o tempo dele para cada lugar, para cada coisa, mas vale a pena a gente perseverar. Mesmo que sejam quase 2 décadas sem ver frutos. O Senhor é o maior comprometido com a obra dele. E a forma como Deus encontra as pessoas lá é muito inusitada, é muito bonita. Então, se vocês quiserem depois sentar com o Luiz, ouvir a conversão dele, primeiro foi ele, depois o pai dele, depois a mãe dele. A mãe dele é uma coisa assim, fora de série. Eu creio que vocês vão ser muito encorajados na fé de vocês. Orem por Ilhota. É isso. Acabou. Eles foram para Parnaíba também. Amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos orar por eles? Pai, nós queremos louvar o Senhor pela vida desses jovens, pela maneira como, primeiramente, como eles se dispuseram a estar nesses lugares. Sabemos que isso foi conduzido pelo Senhor. E a maneira como o Senhor usou a vida deles. Pai, nós queremos pedir a proteção do Senhor sobre eles, que o Senhor continue fazendo deles instrumento, vaso, canais, para que o Espírito Santo possa capacitá-los a serem usados pelo Senhor. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor levante outros jovens nas congregações, jovens tementes, jovens livres, disponíveis para o Senhor, jovens que estejam dispostos a pagar o preço, a abrir mão, Pai, ó Deus, de muitas coisas por causa do reino. Pai, nós oramos, pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja protegendo essa geração, que essa geração se levante, Pai, ó Deus, cheio da graça, do poder, da ousadia, da intrepidez, Pai, ó Deus, e que eles possam proclamar o reino em todos os lugares. Pai, nós oramos e pedimos a proteção do Senhor sobre eles, Pai, no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abençoe, viu?